Efésios, capítulo 4, versículo 26. Nós lemos esse texto semana passada, começamos a falar sobre essa questão da ira. Hoje queremos dar um enfoque maior sobre essa questão. O tema da nossa mensagem é: desista de negar a ira. Esse é o nosso 7º sermão sobre questões emocionais. Desista de negar a ira. Efésios 4, 26, 27 e o 31. Diz assim a palavra de Deus: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira, sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos nesta noite por mais uma oportunidade que temos de refletirmos na Tua Palavra e também daquilo que acontece conosco como seres humanos criados pelo Senhor, criados à imagem e semelhança do Senhor, mas corrompidos pelo pecado, possuindo uma natureza pecaminosa, mas que também fomos alcançados pela graça do Senhor, onde habita toda a nossa esperança, na maravilhosa, na bendita graça do Senhor, Pai. Fala conosco nesta noite, de uma maneira especial, que nós entendamos como lidar com as nossas emoções e a colocarmos, ó Deus, à prova diante da Tua palavra e diante da graça do Senhor. Nos ensine isso nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Muito bem, os textos, os versos 26, são vários textos na Bíblia que falam sobre a ira, mas talvez esse seja o mais tradicional, o texto mais conhecido: irai-vos e não pequeis, diz o verso 26, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. E no verso 31, entre tantas coisas, algumas até sinônimas, como a cólera, por exemplo, que é sinônimo de ira, mencionado pelo apóstolo Paulo, mas ele diz: toda ira seja tirada ou eliminada do meio de vós. Ao mesmo tempo que no versículo 26, o apóstolo Paulo admite a possibilidade da ira, no verso 31 ele sugere ou ele ordena que toda a ira seja eliminada, tirada do meio de nós. Vamos tentar entender isso, à luz da palavra de Deus, o que isso significa realmente para nós. Mas primeiro, você precisa entender, eu preciso entender o que é de fato a ira. Antes de pensar na ira como um sentimento mau, um sentimento totalmente perverso, vale a pena entender um pouco melhor o que é, o que significa e como pode ser usado em nosso favor a questão da ira. Os dicionários, de um modo geral, definem a ira como sendo um intenso sentimento de ódio, rancor, geralmente dirigido a uma ou mais pessoas, em razão de alguma ofensa sofrida, algum insulto ou alguma expectativa frustrada. E hoje também está na moda dizer da ira quando, se alguém não pensa igual a você, você então fica irado contra essa pessoa.
também tem como sinônimos, né, a ira como fúria, cólera e indignação. Então, pensando na ira de um modo geral, podemos dizer que a ira alcança um lugar ou uma questão central no discipulado cristão, ou para qualquer cristão. Querendo ou não, acabamos tendo que lidar com essa situação, ou com a nossa própria ira, ou com a ira de alguém. Então, uma coisa que a gente não tem como fugir. Ou temos que lidar com a nossa própria ira, ou lidamos com a ira de alguém. Mas pensando nela de modo positivo, podemos imaginar que Deus pode nos ajudar a descobrir o que realmente somos, o que realmente queremos, e nos fazer prestar atenção nas emoções mais profundas que estão em nós, manifestadas através da ira. Quem sabe Deus pode usar a ira para nos ajudar a identificarmos as expectativas frustradas que temos com relação a nós mesmos, com relação às instituições e com relação às outras pessoas. E por outro lado, Deus pode nos mostrar o quanto é perigoso para nós quando guardamos, quando conservamos a ira em nosso coração, o quanto isso pode se tornar pecaminoso para nós. Mas a ira de todo ou de tudo não é tão ruim ou totalmente perversa. A Bíblia diz que até Deus se ira. A Bíblia diz que Deus se ira contra o pecado e contra o pecador quando ele se rebela contra o Senhor, quando ele deixa de crer no Senhor. Abra sua Bíblia em João capítulo 3. Versículo 36. João capítulo 3, versículo 36. Olha só o que a Bíblia diz. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, até Deus se ira. Mas o problema é o que eu vou fazer com essa ira. A ira é um sentimento. A ira é um sentimento que, se não for bem trabalhado, vai gerar algumas ações, algumas reações em nós. E aqui que mora todo o problema. Precisamos entender bem para que isso não se torne algo pecaminoso para nós. Muito bem, o texto que nós lemos, a Bíblia não diz, no texto que nós lemos, no verso 26, quando diz, irai-vos e não pequeis, a Bíblia não diz que não devemos ou que não podemos sentir ira, mas a orientação bíblica aqui é de que nós controlemos adequadamente esse sentimento. O apóstolo Paulo coloca aqui a ira como uma manifestação de desagrado. O apóstolo Paulo coloca a ira aqui como um sentimento de indignação. Mas quando ele, no verso 31, diz para ser eliminado, ele diz, quando a indignação, quando o desagrado se torna ódio, amargura, rancor, ressentimento, cólera, um ataque de fúria, aqui que mora todo o problema ou todo o perigo da ira, ou de desenvolvermos um sentimento assim. Então, se a ira for declarada de modo impensado,
nós acabamos por ofender as pessoas e destruirmos relacionamentos com a ira. Se a ira permanecer no nosso interior, daí a orientação: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se a ira permanecer, ela vai nos tornar pessoas amarguradas e ressentidas. E sabe qual é a principal vítima da amargura e do ressentimento? Somos nós mesmos. A menos que você expresse essa ira na forma de agressão contra as pessoas, que também seria algo pernicioso, se ela desenvolver um caminho inverso, ser guardado no seu coração, você também pode se prejudicar. Então, por essa razão, Paulo nos direciona para que nós controlemos imediatamente a ira no momento ou no desenvolvimento dos nossos relacionamentos. Se queremos construir relacionamentos saudáveis, se queremos desenvolver laços de família bem estruturados, se queremos desenvolver amizades fortes, precisamos aprender a controlar a ira, mesmo sendo ela um sentimento possível de acontecer. O segredo está no aprender a controlar. Mas, se nós decidirmos ignorar a orientação bíblica, se nós decidirmos não levar em conta o controle adequado da ira, se alimentarmos a ira em nosso coração, ela trará o amargo sabor da vingança. E nós vamos querer levar adiante um sentimento de vingança por alguma pessoa. Daremos a Satanás uma oportunidade de nos dividir. Por isso, nesse momento, é importante você pensar como você lida com a ira. Você está irado com alguém? Com um parente, com um amigo, com um vizinho? Talvez você nem queira admitir um sentimento como esse, porque nós pensamos que não seja um sentimento tão nobre. Mas embora não seja um sentimento nobre, mas ele é possível. E muitas vezes nós podemos estar guardando algum tipo de sentimento assim em nosso coração. E isso nos impede de experimentar a verdadeira felicidade, a verdadeira liberdade, nos torna presos às outras pessoas por causa de um sentimento mau e perverso. Nos faz ou nos impede de experimentarmos a vida abundante. E esse negócio é um negócio terrível, porque quanto mais tempo eu vou deixando passar, mais arraigado fica o sentimento negativo que eu tenho contra as pessoas, contra qualquer pessoa, que de repente eu decidi não ter nenhum vínculo, nenhum relacionamento. Quanto mais tempo eu demoro com esse sentimento no meu coração, mais profundas ficam as raízes do mal dentro de mim. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Então, é possível sentir raiva sem pecar? Sim, a Bíblia está dizendo: irai-vos e não pequeis. É possível sentir raiva sem pecar, desde que essa raiva seja momentânea, desde que essa raiva seja contra o mal praticado e não contra a pessoa que praticou o mal. Consegue entender isso? É contra o mal praticado e não contra a pessoa que praticou o mal. Eu sempre insisto nessa palavra de que nós temos muitas dificuldades de relacionamentos, porque nós não aprendemos a separar pessoas de ideias, pessoas de ações. Nós às vezes odiamos uma ação de alguém contra nós, mas aí nós odiamos não somente a ação, mas nós odiamos a pessoa também.
Nós repudiamos uma ideia de alguém, mas de repente nós repudiamos a pessoa também. Esse momento político do Brasil, por exemplo, está bem claro isso. Você não gostar de A ou não gostar de B, aliás, deixa eu concentrar, você não gostar das ideias, dos ideais ou dos projetos ou do plano de governo de A ou no plano de governo de B, é plenamente aceitável. Ou até de não gostar de nenhum dos dois. Mas se você não gostar da pessoa, aí já é uma coisa para ser tratada na alma, no coração, no relacionamento com Deus. Quando se falta o respeito com o ser humano, né, o fato de você divergir da ideia ou das ideias, faltar com respeito com a outra pessoa, isso pode ser um problema sério, principalmente para nós que somos cristãos e estamos envolvidos no processo. Ouvi um candidato dizer o seguinte: olha, para fulano de tal, eu torço não somente para que aconteça tal situação, mas eu espero que ela morra infartada ou com câncer. Isso é o sentimento mais perverso que pode habitar no coração de um ser humano. Você desejar a morte do seu inimigo. É um sentimento muito perverso. Porque gera uma insatisfação de um sentimento que não foi trabalhado. Isso é muito grave, principalmente, isso é grave para qualquer pessoa, mas principalmente para cristãos, que de repente desenvolveram algum tipo de atitude nesse sentido. Por isso a Bíblia diz que, por exemplo, a raiva contra o pecado, contra a maldade, é saudável, inclusive reflete a ira de Deus contra o mal. Em Romanos, capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Então a raiva, nesse sentido, ela é plenamente, porque ela tem um sentido de indignação contra o pecado. A raiva pecaminosa, irmãos, é aquela que nós alimentamos contra as pessoas que nos ofenderam, como eu disse aqui há pouco. É um problema que nós devemos trabalhar para aprender a separar ideias de pessoas, se quisermos ter bons relacionamentos. Aliás, o próprio Senhor nos ensinou, ouviste o que foi dito no passado aos antigos: ama a quem te ama e odeia quem te odeia. Era assim que era no passado. Dente por dente, olho por olho e dente por dente, disse Jesus. Mas eu, porém, vos digo: amai até os vossos inimigos. Foi Jesus que ensinou isso. Amai até os vossos inimigos. Se o teu inimigo te chamar para andar 1 quilômetro, anda 2 com ele. Se ele quiser a camisa, dá o paletó também. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre isso, disse: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, você vai amontoar brasas sobre a cabeça dele. Você joga a responsabilidade sobre o outro. Você surpreende o outro quando você faz o bem. Quando você não paga o mal com o mal. Aliás, a Bíblia proíbe isso. A Bíblia proíbe pagar o mal com o mal. Diz: o mal tem que ser pago com o bem.
Porque se você pagar o mal com o mal, você se iguala a outra pessoa. Se alguém fala mal de você e você fala mal da pessoa, você é igual a ela. Qual que é a diferença entre você e ela? Talvez você seja ainda pior do que ela, porque você teve o tempo de pensar, teve o tempo de agir de maneira diferente, mas você quis agir igual. Talvez uma pessoa falou mal de você, falou sem pensar, mas você teve a chance de pensar. E você preferiu se igualar à pessoa. E aí você acha que é melhor do que ela, porque você falou mal dela. E você não é melhor do que outra pessoa de quem você falou mal. Você se tornou exatamente igual a outra pessoa. Exatamente igual. Se alguém te faz o mal e você faz o mal a essa pessoa em troca, você se igualou. O sentimento que paira no coração do outro é exatamente o mesmo que paira no seu. Sentimento perverso. Coração ruim, que não agrada a Deus. Então, nós somos ordenados a não permitir que a ira dure além do pôr do sol. Eu falei aqui na semana passada que a interpretação desse texto tem dois sentidos, para orientais e para ocidentais. Por quê? Porque para o oriental, principalmente para o judeu, o dia começa às 6 horas da tarde. Para nós, 6 horas da tarde está terminando o dia. Mas seja qual for o sentido aqui, cultural, a lição ela é extraordinária. Por quê? Se você pensar do ponto de vista judaico, não se ponha o sol sobre a sua ira, e ele pensa que, e o judeu crê que o dia começa às 18 horas, então a lição que fica é: não comece o dia, não comece o seu dia com raiva, com ira, contra ninguém. Mas se você é como eu, brasileiro, da gema, e que 18 horas o dia está acabando, então a lição que fica para nós é: não termine o seu dia com raiva de ninguém. Então, seja qual for a lição, ela se torna muito importante para nós. Não começar e não terminar o nosso dia com raiva de ninguém. Ou seja, não guarde, resolva o conflito o mais rápido possível, sem permitir. Por que Paulo fala dessa urgência, irmãos? Porque o grande perigo para nós é que a ira se instale no nosso coração. A ira tem que ser um sentimento passageiro. A ira é possível, mas ela tem que ser um sentimento passageiro. Se ela encontrar lugar, morada no seu coração, se a ira encontrar lugar e morada no seu coração, ela pode até destruir você. Não tem como evitar não ficar irado. No mundo que nós vivemos, é impossível não ficar irado. Nós temos dificuldade, as pessoas têm dificuldade de relacionamentos. Mas eu posso evitar, ou eu posso controlar o que eu vou fazer com essa ira, com esse sentimento. Eu citei aqui domingo passado um pensamento que eu gosto muito. Eu não posso evitar que os pássaros sobrevoem sobre a minha cabeça, mas eu posso evitar que eles façam ninhos na minha cabeça. Eu não posso evitar a ira, mas eu posso evitar que ela se instale no meu coração e destrua meu sentimento, minhas emoções, me torne uma pessoa amargurada, ressentida, de mal com a vida e de mal com as pessoas também. Esse sentimento não é de Deus quando ele é instalado em nosso coração. Então, o que acontece? Se eu não tomo a providência, o diabo vai levar vantagem. É uma brecha, é uma oportunidade
para o diabo começar a sussurrar no meu e no seu coração várias coisas contra a outra pessoa. Por isso a orientação do verso 27 é: não deis lugar ao diabo. Paulo está falando do diabo, e a palavra diabo significa acusador. Ele vai usar essa ira que você tem para que você faça acusações contínuas contra as pessoas. O diabo vai fazer você muitas vezes ficar irado contra Deus e fazer com que você acuse o próprio Deus de injustiça contra você. Porque estamos magoados com as pessoas, então nós vamos fazer acusações, vamos dar espaço para que o diabo crie mágoas em nosso coração, cause divisões, falta de comunhão entre cristãos, devido a conflitos não resolvidos. Então é importante quebrar essa barreira o quanto antes que ela crie raízes, antes que ela cresça demais, a ponto de envenenar a nós contra os outros, contra as pessoas que nos rodeiam. E o verso 31, o apóstolo Paulo já fala da ira como algo que já está arraigado e que causa tristeza ao Espírito Santo. O Espírito que habita em você, quando o ódio, quando a raiva, quando a ira se tornou algo arraigado, é algo que produz tristeza no coração, na pessoa do Espírito Santo, porque a ira revela um ódio reprimido, um ódio que não está resolvido e que permanece no seu coração. E a Bíblia é muito clara. Se a ira levou você a odiar alguém, é melhor você avaliar a sua fé. Vou dizer de novo. Se a ira levou você a odiar alguém, é melhor você avaliar a sua fé. Porque a Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. E os assassinos não têm vida permanente na eternidade. Põe as barbas de molho. Quem tem, né? Quem não tem, põe o queixo mesmo. Só o Ricardo e o Guilherme, né? Quem mais tem barba? O Ercílio também tem barba aí, né? Olha lá, o Júnior. Né? Mas é para todo mundo aqui colocar as barbas de molho. É sério, irmãos. O evangelho é sério. Está achando que o evangelho é brincadeira? O evangelho é sério. Veja como uma coisa puxa a outra. A ira pode provocar o ódio. Você odeia pessoas. A Bíblia diz que quem odeia pessoas é assassino. E o assassino não vai morar no céu. A menos que você se arrependa desse mal. A menos que você lute contra esse mal. A menos que você perdoe a si mesmo e perdoe aquela pessoa que te ofendeu. Porque se você não perdoar a pessoa que te ofendeu, como é que você vai entrar no céu? No céu não entra pecado. Você vai ficar de fora. Se você não perdoar a pessoa que te ofendeu, você vai ficar de fora. Essa que é a realidade. Então preste bastante atenção nisso, irmãos. Tudo isso é o que a Bíblia diz a respeito da ira. Mas eu quero compartilhar com você ainda 4 coisas que você precisa ainda saber sobre a ira. Primeiro, você precisa saber que a ira pode ser uma ferramenta para esclarecer valores, para colocar os valores no lugar certo. A ira nos ajuda a saber quando nossos limites pessoais estão sendo desrespeitados. Afinal, eu quero saber por que eu fiquei irado. Por que eu fiquei irado com determinada situação ou com determinada pessoa? Então, quando eu fico irado, eu tenho que necessariamente me perguntar o que foi, ou o que está acontecendo, o que está sendo violado de importante para mim, que está sendo violado pela outra pessoa. Quando nós somos desrespeitados, muitos de nós está sendo comprometido
quando muito de nós está sendo comprometido num relacionamento, quando somos pressionados a fazer algo que nós não estamos dispostos a fazer, acontece isso às vezes, né? Quando nós gostaríamos de dizer, quando somos forçados a dizer sim, quando gostaríamos de dizer não, em determinada situação, dizemos que os nossos valores estão sendo violados. E isso vai produzir certamente ira no nosso coração. E quando isso acontecer, é hora de refletir. É hora de pensar o que está acontecendo. Uma outra coisa que a ira, que você precisa saber sobre a ira, além de ela ser uma ferramenta para esclarecer valores, você precisa entender que a ira pode ser um sinal de emoções muito mais profundas do que você imagina. Muita gente acha ou diz que a ira é um sentimento secundário, e certamente pode ser. A ira pode ser uma manifestação mais exposta de algo muito mais profundo, como a dor, a tristeza, a decepção, a vergonha. De repente eu estou sentindo dor, estou com tristeza, estou com decepção ou com vergonha, e eu vou expressar isso através da ira. Por isso nós devemos explorar emoções mais profundas e vulneráveis para lidarmos com a ira de um modo mais maduro. De um modo mais maduro. Quando você percebe que está ficando irado com mais facilidade, quando você percebe que está ficando irado com mais constância, é hora de observar mais fundo, é hora de observar com mais atenção sobre o que está acontecendo com você. Importante isso aqui, irmãos. Porque de repente a ira é apenas um sintoma, apenas o reflexo de algo mais profundo que está acontecendo no seu coração. É importante fazer essa avaliação. Quando você estiver zangado, irado, é importante você perguntar: do que eu estou com medo? Eu estou magoado com o quê ou com quem? Triste? Decepcionado? O que está me levando a ter esse sentimento de ira, de repente, de uma hora para outra? O que é que está por trás dessa ira? Quando alguém me critica, eu fico irado. Eu não sei você, que você admite isso. E hoje eu creio que eu tenho mais facilidade para lidar com isso. Mas não quer dizer que isso apagou ou acabou. Pode ser que em um determinado momento até se aflore isso. Eu lido com isso com mais consciência, porque eu sei dos problemas que estão por trás. Mas como é que você lida quando alguém critica você? Quando alguém me critica, o meu instinto imediato é de ficar na defensiva. De vez em quando alguém me diz: mas eu não tenho essa paciência que você tem lá no Facebook de ficar debatendo com alguém, assim, assado. Uns dias para trás eu tive que deletar, desligar por um tempo o Facebook, porque estava ficando difícil para lidar. E às vezes é assim com as pessoas com quem nós relacionamos no dia a dia também. E quando eu reflito sobre a situação, eu percebo que o que está por trás da ira, muitas vezes é o sentimento ou o medo de me sentir inadequado. É o fato de não ter certeza de que sou tão bom quanto eu imaginava ser, o suficiente bom.
Eu penso que isso pode acontecer com mais pessoas do que comigo, simplesmente. O medo de não sermos tão bons quanto parecemos ser. De querermos sempre ter que dar uma satisfação para alguém. Isso faz com que fiquemos na defensiva. Para a maioria das pessoas, expressar a ira parece menos vulnerável do que expressar mágoa ou medo. E nesse aspecto, a ira pode ser uma arma que nós usamos. A ira pode ser uma maneira de esconder o que de fato nós somos, o que de fato nós queremos e o que de fato nós estamos sentindo. Essa aqui é a verdade. Uma terceira coisa, amados, aqui que você precisa saber, além de entender a ira como uma ferramenta para esclarecer valores, além de entender a ira como um sinal de que algumas emoções mais profundas precisam ser trabalhadas dentro de você, você precisa entender também que a ira pode ser um indicador de expectativas frustradas. Na próxima vez que você ficar irado com alguém, ou contra alguma situação, ou contra uma instituição, seria bom você perguntar o que eu esperava, qual era a minha expectativa. Ou então nós muitas vezes, quando estamos frustrados com alguém principalmente, geralmente a gente diz assim: eu esperava mais de fulano. Ou então, eu não esperava isso de fulano. Não sei se isso já passou na sua cabeça, na sua mente, alguma vez na vida, algum sentimento assim. Eu esperava de qualquer pessoa, menos dessa pessoa, menos de fulano. Eu esperava qualquer coisa, de qualquer pessoa. Que não é verdade, a gente nunca espera nada de ninguém. Mas como a gente está tão frustrado com aquela pessoa que nos decepcionou, a gente bota toda a carga emocional naquele sentimento que estamos tendo naquele momento. Esperava de qualquer pessoa, menos dele ou menos dela. Isso é um indicador de que as nossas expectativas foram frustradas. E nós temos muitas expectativas, irmãos, incertas, frustradas nos nossos relacionamentos, em família, no local de trabalho, na sala de aula, na amizade, no namoro, na igreja. E essas expectativas incertas ou irreais ou frustradas que nós criamos ou que as pessoas desenvolvem conosco, isso nos traz uma fonte grande de ira, muitas vezes. As pessoas criam expectativas irreais quanto ao casamento, por exemplo. Acha que o casamento é um mar de rosas. E quando começam os espinhos, a pessoa fica frustrada com o outro. Verdade. Outra coisa que a pessoa cria uma expectativa frustrada, porque deposita toda a razão da sua felicidade na outra pessoa. E eu costumo sempre dizer que casamento não é lugar para ser feliz. Aí isso frustra as pessoas. Que é isso, pastor? Mas eu casei para ser feliz. Tudo que eu quero na vida é ser feliz, eu casei para isso. Então você escolheu o meio errado de buscar felicidade. Casamento não é lugar de ser feliz. Casamento é lugar para fazer feliz. É diferente. Se você fizer a outra pessoa feliz, que você disse que ama, aí você vai descobrir que você é a pessoa mais feliz. Mas se você colocar toda a expectativa da felicidade na outra pessoa, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar frustrado. Porque a pessoa nem sempre vai ser tudo aquilo que você sonhou. A pessoa simplesmente não vai ser tudo aquilo que você esperava dela. E é verdade, nenhum marido consegue ser tudo aquilo que a mulher sonhou que ele fosse. Nenhuma mulher consegue ser tudo aquilo que o marido sonhou que ela fosse um dia. Essa história de príncipe e princesa e de felizes para sempre só acontece nos contos de fada. Há espinhos, há dureza,
há chateação, há um monte de sentimentos envolvidos. Não é para desistir de casar não, viu, Júnior? Depois de eu falar isso aqui, não desiste não, hein? Rose, os demais, mas eu estou sendo sincero, sendo verdadeiro com vocês. Não crie essa falsa expectativa com relação ao casamento, porque senão você vai ser uma pessoa frustrada. E ao ser uma pessoa frustrada, você vai desenvolver ira. A ira vai revelar, muitas vezes, as expectativas frustradas que carregamos nas relações com as pessoas. Por que não igreja e pastor? Eu gostaria que a minha igreja fosse assim. Eu queria que meu pastor fosse assado, né? Assado não, que esse calorão não pode, né? Eu queria que meu pastor fosse melhor, fosse um cara mais bacana, né? Mas o cara é tão chato, né? Não podia ser assim, né? As pessoas criam expectativa. Não, eu pensava que meu pastor fosse o cara, né? Mas você não tem outro, fica com esse mesmo, gente. Enquanto você aguentar, enquanto você tolerar, fica com esse pastor mesmo. Fazer o quê? Aguenta firme. Aprenda a amar. Aquele que não é tão amável assim, aprenda a amar o seu pastor, aprenda a gostar dele. E o pastor também faz a mesma coisa com relação às ovelhas. A gente aprende a amar as pessoas, gostar delas. Tem gente que a gente ama mais fácil, a gente que tem mais dificuldade para amar, mas a gente precisa aprender a desenvolver isso, para que a gente não crie expectativas erradas com relação às pessoas. Deixa eu dar um exemplo claro sobre isso. Alguém pode ficar zangado, por exemplo, quando o culto não termina no horário certo. Você tinha até uma expectativa a esse respeito. O culto precisava terminar 9 horas, no horário certo. O horário certo de terminar o culto é às 9. Então o culto poderia terminar nessa hora. Mas talvez você nunca falou com seu pastor sobre isso. Ou então às vezes você gostaria de falar com seu pastor sobre isso, mas você não fala que é você fala que é o outro. É por causa, até que por mim não é problema, pastor, é por causa do outro. Mas você não falou com a pessoa certa. Ou então você falou num dia, numa hora, num momento que não era o adequado para se falar. Isso fez com que as coisas não fluíssem como deveria fluir. E aí você peca 2 vezes. Quando acontece isso, você peca 2 vezes. Peca por ter ficado irado e guardado o sentimento. Eu não guardei não, pastor. Guardou, porque você, ao invés de falar com o pastor, você falou com a outra pessoa. Então você guardou o sentimento. Então você pecou 2 vezes, ao invés de chegar na pessoa. Eu estou citando pastor porque eu estou na Berlinda, né? Poderia ser com qualquer outra pessoa. Com o professor da escola dominical, com o professor na sala de aula, com o seu patrão no seu trabalho. Você falar com a sua esposa, você falar com o seu marido, com os seus filhos, você falar com o seu pai. Quando você deixa de falar com a pessoa certa, para falar com outras pessoas, indicando uma certa frustração em relação a essas coisas. Então, amado, seja mais objetivo com seus sentimentos, com suas emoções. Isso certamente vai eliminar uma carga de ira sobre você e também uma carga de culpa. Porque a gente ira e fica culpado, sente culpado pela ira que você está sentindo. E também de impor a culpa sobre a outra pessoa, sobre as outras pessoas. E por fim, eu quero que você entenda ou saiba que a ira pode ser uma ferramenta para esclarecer valores, pode ser um sinal de emoções mais profundas. A ira pode ser um indicador de expectativas frustradas, mas a ira também pode ser um pecado. Nós precisamos lidar com isso. Irai-vos e não pequeis.
diz a advertência do apóstolo Paulo, que nos ensina que, embora seja possível a ira, não é um sentimento nobre. Embora a ira seja possível, ela nos coloca muito vulneráveis ao pecado. A ira pode revelar o nosso coração como mesquinho, como arrogante. A ira pode nos revelar como uma pessoa que odeia, que tem inveja, que magoa. Tem gente que tem uma facilidade para magoar as pessoas. A ira pode revelar isso. Isso é extremamente pecaminoso. Às vezes uma palavra sarcástica, mordaz, um comentário mau. Às vezes você manifesta sua ira pecaminosa procurando evitar as pessoas. Se você está procurando evitar alguém, pode saber que tem um sentimento de ira guardado no seu coração. E você tem que trabalhar com ele. Às vezes nós não percebemos o quanto que a ira está evoluindo dentro de nós e nos fazendo pecar. Você pode estar com inveja da promoção que um colega de trabalho teve, você não. Sua ira pode ser resultado de ansiedade e projeção. É aquilo que eu queria e alguém conseguiu primeiro do que eu. Quando você está irado, você geralmente quer descontar em alguém esse sentimento. Preste atenção, fique atento. Como a ira é uma emoção complexa, descobri que ajuda a fazer algumas perguntas. Tenho tentado trabalhar com isso. Ajuda a fazer algumas perguntas para lidar com a ira e para evitar que ela me leve ao pecado. Entre elas estão: estou culpando alguém? Eu estou culpando alguém por algo que precisa assumir responsabilidade? Minha ira é justificada ou ela provém do que há de pior dentro de mim? Preciso pedir perdão a alguém por ter ferido essa pessoa com a minha ira? Você falou coisas de alguém ou com alguém quando estava irado, coisas das quais você se arrepende? É bom pensar um pouco sobre isso. Aristóteles, grande filósofo, disse com sabedoria: qualquer um pode ficar irado. Isso é fácil. Mas ficar irado com a pessoa certa, na intensidade certa, no momento certo, pelo motivo certo e da forma certa, isso não é fácil. Disse Aristóteles, e é verdade. É fácil ficar irado, mas não é fácil assumir responsabilidade por isso. Reconhecer a ira para que possa lidar com ela adequadamente e não projetá-la nos outros é um grande passo para evitar o pecado e para alcançar a maturidade espiritual e emocional. E para isso, se você quer desistir da ira, eu quero te dar 3 sugestões nesta noite. Primeiro, sinta suas emoções, não as negue. Quando se trata de sentimento, precisamos evitar, evidentemente, os extremos. Você tem que evitar os extremos. Não devemos nem negligenciar nossas emoções e nem permitir que as emoções nos governem. Porque senão, nós vamos chegar ao ponto de dizer: não, coração ninguém manda, pastor. A gente não manda no coração da gente. Geralmente, quando está dando conselho para uma moça, para não namorar com certa pessoa, a primeira coisa que ela vem falar com a gente é: coração a gente não manda, pastor. Então tá bom, vai namorar com o mendigo que está debaixo da ponte então, já que você não manda no coração. Né? Por que você escolheu esse? Ou por que você escolheu essa? Amor é algo racional, é decisão. Assim como perdoar, muita gente não perdoa porque tem uma visão equivocada de perdão. Perdão não é sentimento. Ah, não estou com vontade de perdoar. Quem te falou que perdão é sentimento? Perdão é decisão, é capacidade de quem tem raciocínio, de quem tem mente, principalmente a mente de Cristo,
de alguém que sabe que se não perdoar, o prejuízo é dele mesmo. A gente acha que a gente atinge a outra pessoa com a falta de perdão. A falta de perdão, nós somos o principal alvo dele. A falta de perdão causa estragos em nós e não no outro. Mas a pessoa, eu não estou sentindo vontade de perdoar. Eu não sei quem te ensinou isso. Mas quem te ensinou isso, ensinou errado. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Eu decido ou não decido. Eu escolho ou não escolho perdoar alguém. Então sinta a sua emoção. Não podemos colocar a emoção no porta-malas, mas também não coloque no banco do motorista, nem no para-brisa. Não coloque num lugar de destaque. Saiba que ela existe, que é real, mas não coloque, nem anule e nem coloque num lugar de destaque. A Escritura nos convida a expressar nossos sentimentos a Deus, irmãos. Salmo 62, verso 8 diz: confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Infelizmente, muitos de nós aprendemos a não derramar o coração diante de ninguém. Mesmo as pessoas mais próximas nos conhecem apenas parcialmente ou superficialmente, de maneira imperfeita, mas não é possível que você não confie em Deus. Deus é plenamente confiável e seguro. Você pode abrir o coração para Deus, pode derramar o coração diante dele, porque nada, absolutamente nada, pode fazer com que Deus retenha o seu amor para com você. Por causa da sua confissão, por causa de derramar o seu sentimento diante de Deus. Não há nada que você faça, não há nada que você deixe de fazer que faça Deus amar mais ou Deus amar menos você. Deus é amor, a essência de Deus é o amor, e isso basta. Segunda coisa, reflita sobre os seus sentimentos. Um padre católico holandês, teólogo, professor de Harvard, ele chama Henry Nouwen, ele disse o seguinte, achei interessante a fala desse padre, ele disse, 50% do tempo, deveríamos passar 50% do tempo vivendo a nossa vida, e os outros 50% pensando no que nós vivemos. 50% vivendo, 50% pensando, refletindo no que vivemos. Pensar, irmãos, é uma habilidade que só pertence a seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Esse é um dom que permite reagir a nossos sentimentos de maneira reflexiva, para que não possamos agir com precipitação diante de qualquer coisa. O Provérbio 19, verso 2, o autor diz: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Provérbio 19, verso 2. Então, pense mais antes de expressar a sua ira, o seu sentimento. Por que estou me sentindo assim? Aí sim você estará pronto para dar o último passo: agir de acordo, ser coerente. Às vezes, a atitude certa a tomar será clara. Diga não a determinado convite, passa por cima do medo, aceite o desafio de um novo trabalho, espere antes de se comprometer com um novo relacionamento. Às vezes nós tomamos decisões tão precipitadas, isso vai desenvolvendo lugares para ira dentro do nosso coração. Você vai precisar talvez de entender melhor isso,
de como sentir ou de como analisar suas emoções, refletir sobre esses sentimentos. Talvez durante 10 anos, 20, 30, 50 anos, você tenha lidado com a ira de um modo antibíblico, e que tem prejudicado a sua alma. Mas conceda graça e tempo para aprender a lidar com esse sentimento que é possível, mas não é nobre e pode se tornar pecaminoso, o sentimento da ira. Desistir de negar a ira levará você a uma vida espiritual e emocional mais madura. Desistir de negar a ira significa reconhecer que você fica irado de vez em quando com alguma coisa, com alguma situação, com alguma pessoa. Reconheça isso. Não tente negar, não tente abafar isso, dizendo, não, eu sou crente, eu sou da IBNV, membros da IBNV não ficam irados. Essa premissa é uma premissa falsa. Tá? Nós iramos sim. O que nós não podemos fazer é guardar essa ira em nosso coração. Reconheça seus sentimentos, porque reconhecê-los impedirá que você projete suas emoções nos outros de forma nociva. E eu quero terminar, amado, dizendo, desista de continuar negando a ira, mas também desista de usar a ira como arma. Muita gente trabalha no psicológico, né? Usa a ira como arma ou de defesa ou de ataque no relacionamento com as pessoas ou contra você mesmo. Entregue seus sentimentos, seus pensamentos, suas emoções, ações e reações, entregue-os totalmente a Deus, para que você viva melhor, para o seu próprio bem, para que você viva melhor, para que você viva a vida abundante que Deus planejou para você. Vamos orar. Próximo sermão, nós vamos falar sobre tristeza, né? Então, desista de negar a tristeza. Se Deus nos permitir, será a nossa próxima reflexão. Desde já esteja orando por isso. Deus nos ajude a trabalhar esse tema. Próximo domingo, se Deus quiser. Abaixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nós te agradecemos nesta noite, por esta palavra, e te pedimos que ela fale ao nosso coração, continue falando ao nosso coração, ecoando em nossa vida no decorrer dessa semana, nos ajudando a lidar com isso, Pai, lidar com esse sentimento da ira, de modo que isso não se torne pecaminoso dentro de nós, de modo que isso não nos faça quebrar o nosso relacionamento com as pessoas, de modo que isso não nos impeça de reatar relacionamentos que já foram quebrados. Quantos relacionamentos já foram quebrados, destruídos, e por causa da ira que ficou guardada, nós não reatamos, ó Deus. Nós pedimos então que nesta noite o Senhor nos restaure as nossas emoções por completo, e não nos deixe ficar racionalizando o pecado, mas nos permita, ó Deus, a nos arrepender do mal que praticamos, do sentimento mal que guardamos dentro de nós, e a desenvolvermos uma vida santa, pura e agradável aos Teus olhos, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, a sermos pessoas melhores. Muitas vezes nós não somos tão bons quando nós achamos que somos, mas pedimos por graça e misericórdia. Nos ajude, ó Deus, a sermos pessoas melhores, para a glória do Senhor, para o bom testemunho do Teu Evangelho. Ó Deus, para que nós sejamos pessoas agradáveis no relacionamento com as pessoas. É o que nós te pedimos nesta noite, no santo nome de Jesus. Pedimos que nos dê uma semana, ó Deus, debaixo da graça, para vivermos de modo que agrada ao Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.